Olha, o surgimento de novas tecnologias tem ajudado a suprir demandas de diversos tipos, tanto pessoais quanto profissionais e até empresariais. Agora, elas também têm gerado contribuições no meio social, viabilizando as chamadas cidades inteligentes. Mas vem cá, você conhece esse conceito? Sabe do que a gente está falando? Para nos ajudar a compreender e analisar essa temática, nós convidamos a administradora, assistente social e professora universitária Ana Carolina Beltrão, a professora Carol, como é carinhosamente conhecida e chamada pelos alunos, né? Já popularizou essa nomenclatura, professora Carol, que prontamente atendeu o nosso convite, está aqui conosco na nossa bancada do Antena Manhã. Professora Carol, seja muito bem-vinda, obrigado por sua presença. Nossa, Abdias, muito obrigada. Eu que agradeço esse carinho, né, da Rede Antena 7, o convite, para que a gente converse um pouco sobre essa temática que, ao mesmo tempo que é um pouco desconhecida, ela já está aí, vamos dizer, bombando, né, nos outros países, em outras circunstâncias. E eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra mesmo. A gente que agradece, professora. Ficamos muito felizes aqui com a sua presença. A senhora é professora de Administração Pública na UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas. E esse conceito de cidades inteligentes faz parte de uma disciplina que a senhora ministra lá na universidade, não é isso? Isso. E aí eu queria aproveitar esse gancho já para saber o que são as cidades inteligentes, como é que elas se constituem? Eita, Abdias, você quer que a gente resuma esse conceito que está dando tanto o que falar. Eu fiz uma cola hoje cedo no ChatGPT, né? Que a onda é o ChatGPT. E aí a gente participou de um final de semana com o professor Ricardo e ele trouxe muito do que está acontecendo no mundo em cidades assim que a gente nem tem a oportunidade de conhecer, só estudando mesmo, das soluções que estão sendo trazidas para a população, para os cidadãos dessas cidades. Aí o ChatGPT, primeiro, ele disse o seguinte: o que é uma cidade? O ChatGPT hoje todo mundo conhece, né? Foi divulgado. Ele basicamente nos responde quase tudo. Se brincar, daqui a pouco ele prepara as minhas aulas, eu só vou gravar e deixar para os alunos assistirem. Só que eles não vão gostar disso, não. Então, assim, o ChatGPT diz para a gente que uma cidade é uma área densamente povoada e urbanizada, caracterizada pela presença de edifícios, estradas pavimentadas, infraestrutura, tudo que a gente conhece. Nós vivemos em Maceió, nós estamos numa cidade. Quando a gente fala em cidade inteligente, a gente vai para todos os conceitos, e aí são muitos pesquisadores, depois a gente pode até disponibilizar um material para você colocar lá no link do YouTube, que traz para a gente que uma cidade inteligente, ela precisa funcionar para atender às necessidades da população de uma forma ágil, de uma forma sustentável, de uma forma rápida, conectada e que permita a sustentabilidade, que permita a vida em harmonia com os recursos e com a população, usando o mínimo possível de mecanismos que desgastem, né, todo esse ambiente onde a gente vive. Então, ela precisa ser sustentável, ela precisa ser conectada, ela precisa ter serviços acessíveis que permitam ao cidadão não se locomover tanto, que aí ele não use o transporte, ele não provoque o engarrafamento, tudo aquilo que a gente vive. Então, é um conceito amplo. É um conceito cujos elementos eles já fazem parte das nossas discussões de políticas públicas, mas que realmente a gente precisa entender que é um conceito tão amplo que, se a gente pensar assim, como é que eu transformo a cidade Maceió numa cidade inteligente hoje? É devagarinho, né? Porque a gente teria que desconstruir tudo e construir novamente uma cidade, como você estava vendo aí o exemplo lá de Fortaleza. Sem dúvida. No Ceará, a gente estava falando aqui nos bastidores, existe uma cidade em desenvolvimento, uma cidade inteligente, que é São Gonçalo do Amarante, fica no Ceará. Ela está sendo construída toda focada nesse conceito. Agora, professora Carol, em relação ao... Vamos aqui destrinchar alguns pontos. Eu acho até bonito esse termo, né? Cidade inteligente, dá a ideia de inovação, de tecnologia. E em relação ao desenvolvimento econômico, principalmente focado na industrialização, inovação, iniciativas empreendedoras, como é que as cidades inteligentes elas podem facilitar, por exemplo, a chegada de novos negócios e geração de emprego e renda para os cidadãos? Você imagine o que seria possível se a gente conseguisse planejar um espaço onde as empresas que viessem se instalar dispusessem de toda uma logística, de todo um arcabouço tecnológico de acesso, de vias e de organismos que dessem para ela legitimidade para atuar
nos seus segmentos e agilidade para atender as demandas dos seus clientes. Então, infraestrutura, Abdias, principalmente, transporte, né? E comunicação, conectividade. Você hoje, a gente tem a disponibilidade de acessar a internet e fazer aquisições e comprar. Aí você consegue monitorar o seu pedido, você rastreia o seu pedido. Então, você imagine o que é você estar procurando um município ou um estado onde a sua empresa possa se instalar, que ofereçam uma rede de serviços de acessibilidade para os seus clientes, para que essa empresa não só atenda, como se desenvolva. Isso, de preferência, atuando localmente e contratando pessoas que moram naquela região. Então, se a empresa se instala e ela dispõe de infraestrutura e de pessoas habilitadas, capacitadas, né, que possam ser contratadas lá, imagine, evitaria deslocamento. Imagina uma pessoa que mora lá no Bio, que precisa trabalhar no centro todos os dias, Abdias, né? O professor Ricardo falou assim, que quase que um Arapiraca se desloca da parte alta para a parte baixa. Então, imagina as empresas que estão lá em cima, as empresas que estão aqui embaixo, e como essa questão dessa mobilidade, onde as pessoas vivem, influenciam no desenvolvimento do trabalho dessa empresa. Né, sem dúvida. É uma pessoa que passa muitas vezes 4 horas no ônibus, 2 para descer, mais 2 para subir, e aí a pessoa tem um desgaste físico, mental, acaba não rendendo bem no trabalho também. Se houvesse uma proximidade, né, de você ter as pessoas que trabalham naquelas empresas próximas do local, traria uma qualidade de vida muito melhor e também resultados mais eficientes no trabalho. Para toda a comunidade, porque isso impactaria na vida das pessoas que descem, que têm que realmente trabalhar aqui na parte baixa ou em outros locais, e dificulta a questão do acesso, da mobilidade dos modais de transporte. Você tem o ônibus, você tem os aplicativos. Imagine quantas pessoas saem da parte alta, digamos, com um automóvel só, dirigindo sozinha, o caos que ela causa, né, contribui para esse engarrafamento. Eu te mandei o print do trânsito que estava, eu digo, meu Deus, eu saí 40 minutos antes de vir para a rádio e eu estava com medo de não chegar, porque a gente não consegue. E veja o uso da tecnologia, como que a tecnologia possibilita para mim a acessibilidade na palma da mão, do smartphone, você conseguir qual caminho que eu vou mais rápido chegar lá na Antena 7. Professora Carol, nós tivemos aqui em Maceió o caso Braskem, que é amplamente conhecido por todos os alagoanos, onde uma parte significativa da população foi arrancada do seu espaço de origem, da sua convivência social, e aí essas pessoas hoje estão espalhadas por outros bairros de Maceió. Do ponto de vista da sustentabilidade, se tivéssemos uma cidade pensada de forma inteligente, como propõe o nosso tema, nós teríamos evitado esse transtorno, essa catástrofe ambiental? Bidias, é tão difícil a gente pensar nessa questão da catástrofe da Braskem, porque ela foi pensada há muitos anos atrás, né? Então, a Braskem está há quanto tempo em Alagoas? 30 anos. Então, foi todo um arcabouço de instalação daquela unidade. Né? Não, eu acho que, não sei se tinham todos os recursos disponíveis para se fazer essa avaliação no longo prazo, mas eu acho que a falta de monitoramento, a falta realmente de preocupação, né, da fiscalização, dos órgãos públicos, poderia ter evitado. Poderia ter minorado esses impactos, ter feito um planejamento melhor de exploração ou não, né, para evitar esse caos que modificou a vida das pessoas de um jeito que a gente sofre as consequências. É até irônico falar, né, professora, que a sede do Instituto do Meio Ambiente ficava na região afetada e o órgão fiscalizador teve que ser retirado também, mudar de sede, porque foi afetado também pela área onde houve toda aquela problemática de afundamento do solo, rachaduras e tudo mais. Agora, é praticamente impossível nós falarmos de cidades inteligentes sem falarmos sobre o papel do governo, seja o governo estadual, os municipais e também o governo federal. Como é que os gestores precisam atuar para fazer com que o desenvolvimento das cidades inteligentes seja uma realidade, sobretudo do ponto de vista da transparência e da comunicação? A governança é tudo, né, Abdias? Você gerir para a comunidade. Você tem que conhecer a comunidade, você tem que conhecer as limitações do território, do espaço onde você está gerindo. Então, independente do nível federal, estadual, municipal, se não houver comunicação, se não houver realmente políticas integradas, se não houverem dados, porque como que você vai propor corrigir alguma coisa se você não conhece? Se você não tem dados? Cadê os dados? Acesso a esses dados. Então, quantas pessoas, quanto se consome, quanto tem de lixo, quais são as vias, né? Onde estão realmente os problemas. Então, sem informação,
as políticas públicas elas não têm a efetividade necessária para resolver os problemas da nossa cidade. Muito bem, deixa eu só aproveitar aqui o gancho e trazer, em primeiro lugar, tem vários sites aqui especializados no assunto, eu dei uma lida, obviamente, para a gente conversar sobre esse tema. Londres está em primeiro lugar no ranking das cidades inteligentes, Nova York também ocupa o segundo, nos Estados Unidos, e Amsterdã ocupa, na Holanda, o terceiro lugar. Paris vem em quarto, lá na França. No Brasil, a gente tem Curitiba, Salvador e São Gonçalo do Amarante, que é essa cidade do Ceará. É a primeira Smart City, né? Vindo do inglês, a gente gosta de trazer o inglês para tudo. Que é uma cidade que está sendo projetada para a habitação social e cidade inteligente, fica lá no Ceará. Como é que está Maceió nesse ranqueamento e como é que a senhora avalia as políticas públicas desenvolvidas em Maceió para alcançar os objetivos daquilo que estabelece o conceito de cidades inteligentes? Veja, Abdias, a gente estava conversando, né, que são vários os indicadores. Não tem como a gente comparar Londres, Estados Unidos, Nova York, França, mas assim, são países que já têm uma outra mentalidade. Culturalmente, eles vivem em torno da cidade. Eu estava vendo um dado que 50% da população mundial vive nas cidades. E as cidades correspondem, o território das cidades, 2% do espaço do planeta. Do espaço global. Do espaço global. Então, tá todo mundo muito junto. Então, as cidades que conseguirem se organizar e ter essa quantidade de serviços, e ter serviços e produtos que possibilitem as pessoas que moram naquele local se deslocarem menos, ter qualidade de vida, ter sustentabilidade, elas vão sair na frente e aí assumem nesse ranking, que são vários sites que classificam as cidades inteligentes. No Brasil, a gente tem esses exemplos. Curitiba, as cidades do Sul estão um pouco mais avançadas, né? Maceió, se não me falha a memória, no início da gestão do prefeito JHC, ele lançou um plano, Maceió 4.0. E ele estudou, junto com a equipe, ele busca, né, trazer dentro da perspectiva das Smart Cities e dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, políticas e ações que possam levar a nossa cidade a ter uma configuração de cidade inteligente. Porém, nós sabemos que são muitas as dificuldades, muitas, porque Maceió cresce desordenadamente, né? A gente teve um estudo, o professor Ricardo trouxe com mapas, e ele mostra como se encontra a densidade de pessoas concentradas na nossa cidade, como a parte alta cresceu, está se urbanizando, porém desorganizadamente, e como que isso dificulta até a proposta de novas ações públicas efetivas para cidades inteligentes, porque sem planejamento, sem você pensar pessoas através de processos e projetos, você não consegue pensar uma cidade inteligente. Professora Carol, a senhora falou algo muito interessante agora, processos e projetos, porque existe um desafio que é muito grande, que é o da continuidade das políticas públicas quando muda de gestor. Um tem uma mentalidade, outro tem outra mentalidade, um tem determinadas prioridades, o outro pode mudar um pouco. Se nós levarmos em consideração a questão dos financiamentos, custa caro investir em tecnologia, em inovação, e uma cidade ela precisa estar minimamente preparada para avançar nesse sentido. Então, eu queria saber o seguinte, se levarmos em consideração apenas um mandato, por exemplo, a gente acredita que não é, a gente imagina que não é o suficiente para transformar uma cidade numa Smart City, né? Então, nós já encontramos aí um primeiro obstáculo. Como superar esse desafio? A gente teria que criar uma universidade e um curso, né, de pós-graduação só para os gestores públicos, sabe? Eles precisam estudar e se inteirar que, a partir da governança, o que é a governança, Dias? A governança é você trazer políticas públicas e o pensar público para atender os objetivos daquela população, não é? Com serviços, com ações efetivas e eficientes. Então, se um gestor ele não consegue dar continuidade num plano anterior, ele está tendo retrabalho. E nesse retrabalho vão milhões de reais, de dólares, de investimento, de tempo, porque o tempo é um bem muito precioso, é um luxo, né? E de recursos que não tem como ser recuperados. Então, o ideal realmente seria uma consciência política dos nossos gestores, que eles realmente enxergassem a gestão, profissionalizando os seus atos, para que entendessem que é necessária a continuidade do que vale a pena, né? Nós temos profissionais do nosso estado, temos pesquisadores, temos uma professora da UFAL que ela está no top 20 assim, das mulheres mais influentes em mobilidade
de transporte. Então, assim, será que ela foi consultada? Será que ela foi convidada para participar de alguma política pública, né? Para dar uma palestra para esses gestores, para que a gente entenda o nosso entorno, entenda o nosso território. Então, não adianta pensar e querer trazer soluções que deram certo em outros países, quando o nosso território ele não está preparado estruturalmente, né? Em termos de infraestrutura, para receber essas ideias e soluções que dão certo lá fora. Ou seja, trabalhar as cidades inteligentes não é um projeto de um governo específico ou de uma gestão passageira, é um projeto de Estado, né, professora? É algo permanente. De longo prazo e outra. A comunidade precisa se sentir pertencente a esse projeto. A gente precisa trazer as pessoas. Não é tipo a cidade que eu, enquanto prefeita, quero para vocês. É qual a cidade que a população quer. Como você enxerga? Você se sente pertencente a Maceió? Você se sente alagoano? Como que você se vê inserido na nossa cidade? Isso é importante. Professora Carol, bom, para você que está chegando agora, nós já estamos quase na reta final da nossa entrevista. Conversa boa, papo interessante, passa logo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Maurício Silva de Maragogi com informações do portal 7segundos.com.br. Mas para você que chegou agora, ligou a TV Farol, chegou no nosso canal no YouTube ou na nossa rede de rádios afiliadas, nós estamos conversando aqui no nosso Antena Manhã com a administradora, assistente social e professora universitária Ana Carolina Beltrão, professora Carol, conversando sobre cidades inteligentes. Professora, nós falamos dos desafios, mas se por um lado nós temos diversos desafios, por outro existe uma forma meio que de contornar essas problemáticas. E aí as PPPs, as parcerias público-privadas, podem ser uma alternativa para a gente reforçar essa necessidade de implementar uma cidade mais inteligente? Com certeza. A gente tem exemplos, né, de como, não só as PPPs, mas vários exemplos de consórcios, quando colocamos empresas e poder público, que funcionam. Mas para que eles funcionem, a gente vai voltar para aquela questão dos dados, das informações, né? O que realmente a minha cidade precisa? O que realmente essa parceria vai trazer de bom, de útil e de efetivo para a minha população? Mas as PPPs são, sim, na minha opinião também, uma alternativa viável para haver uma troca, porque o poder público ele já vem se mostrando, eu não vou dizer falho, né? Mas assim, ele já se mostra um pouco inoperante na gestão dessas cidades. Então, nada mais justo do que a busca não só de parcerias, como de instrumentos das universidades, os conselhos tecnológicos, para que busquem soluções coletivas para o bem da nossa cidade. Professora Carol, vou fazer aqui o meu último questionamento, tá bom? E a gente já deixa aberto aqui, é uma temática ampla que a gente pode debater um pouco mais numa outra oportunidade. A gente só vê vantagens em ter uma cidade inteligente. Melhor mobilidade, melhor infraestrutura, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento econômico, o transporte público, a educação, ou seja, a cidade dos sonhos, né? Eu queria morar nessa cidade que a gente acabou abordando aqui ao longo da nossa entrevista. Eu não percebo uma agenda, sobretudo vindo de cima para baixo do governo federal, que, por exemplo, pudesse estabelecer metas para que as cidades pudessem ir se desenvolvendo nesse sentido. Não sei se tem, gostaria de saber, em âmbito estadual e em âmbito municipal também. Estabelecer metas e tentar cumprir um calendário seria um caminho para a gente ir caminhando, mesmo que devagarinho, a esse objetivo? Com certeza. O primeiro passo para qualquer coisa dar errada é não ter planejamento. Primeiro passo. Então, se a gente não consegue unir os esforços municipais, estaduais e federais em torno de uma agenda comum do nosso país, do nosso estado, do nosso município, realmente fica mais difícil a propositura de efetividade nessas ações. Muito bem, professora. Olha, Eita, tem muita gente aqui comentando e eu estava aqui ouvindo a professora Carol. Obrigado, Taíla Paiva chegou aqui para avisar. O Franklin André colocou assim, a professora Carol é diferenciada, Janesmar Cavalcante, professora Carol nos representa. Devem ser os alunos, viu, Antônio? Professora Jânia lá da UNEAL. Lá também. A melhor professora, o Antônio Paulo colocou, o Ednor Gonzaga participou também, a Cícera Maciel, Diogo Mendes... O Diogo, eu acho que é meu amigo do mestrado lá. Diogo, ele é do mestrado. É ele. Professora Carol é um exemplo. Uma pessoa ímpar, cheia de luz, consegue iluminar tudo onde passa. O Oswaldo Melo, a Vanessa Cavalcante, a Iane Carolina. Caramba, tanta gente. A Ruth Graziella, parabenizando a nossa entrevista.
E o Alexandro também, dizendo a melhor. Gente, obrigado, viu? Nossa audiência aumentou aqui com a professora Carol. Professora, já vamos agendar a próxima entrevista para a gente falar um pouco mais sobre os desafios de implementação das cidades inteligentes, de como cada cidadão, na sua área específica, pode contribuir para esse debate também. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui no nosso chat no YouTube. Professora Carol, foi uma honra termos essa nossa primeira conversa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Abdias. Eu que lhe agradeço e oportunizo e parabenizo pelo programa por trazer temas tão relevantes para a nossa cidade.